Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos seguros, todos bem em casa. Vamos começar com mais uma aula de Sociologia. Infelizmente temos que fazer isso à distância, né? Mas eu espero que vocês saibam que eu estou 100% à disposição de vocês dentro dos nossos horários para que a gente possa tentar diminuir um pouco os problemas que essa pandemia tem causado e em alguma medida discutir alguns assuntos que são importantes para essa pandemia. Então essa videoaula ela tem a intenção de propor um certo debate inicial para a gente sobre assuntos que nós vamos trabalhar aqui na aula e que mais para frente nós vamos ter lives, conversas sobre esses assuntos, mas que esse precisa ser então um primeiro ponto de conversa, né? Um primeiro espaço para a gente ter algumas ideias gerais dos assuntos que nós vamos tratar nessas próximas semanas. Nós falamos até aqui, se vocês estão lembrados, né, do que vem a ser a sociologia, aquele primeiro contato que vocês têm com a disciplina de sociologia necessariamente dita, né? Depois nós discutimos sobre a história da sociologia, como ela como essa disciplina foi criada, quem foram os principais criadores e que são tidos como, digamos assim, o grande suporte da sociologia, né? Que vai ser primeiro com o criador da palavra sociologia, Augusto Comte, lá no positivismo. Depois a gente vai ter o Karl Marx na Alemanha, depois o Émile Durkheim na França, até chegar em Weber também na Alemanha, né? Então esses quatro membros da sociologia do século XIX, o Weber até adentra o século XX, vão ser os grandes nomes que a gente precisa ter basicamente como saber que são um marco, né, desse início da sociologia, tá? Só que eles não ficavam só discutindo o que era sociologia, né? Eles pegavam assuntos da sociedade e tentavam discutir isso, saber o que isso significava na prática. Claro, nós sempre olhamos para a história da sociologia para entender de que forma eles olhavam para a sociedade. Então, Marx vai olhar pela ótica das classes, Durkheim vai olhar pela ótica das instituições, como vimos na aula passada. Nada muito diferente daqui, tá? Mas tem um assunto especificamente, que é o que nós vamos trabalhar nessa semana, que ele é, digamos assim, o ponto mais importante para estes sociólogos do início da sociologia, no século XIX, início do século XX, que é a relação entre as pessoas, entre eu, vocês, seus pais, seus familiares, seus colegas, seus amigos, e essa grande organização que nós vamos chamar de sociedade. Como é que essa pessoa aqui, que sou eu, influencio e sou influenciado na sociedade? E como é que esses sociólogos enxergavam isso? Então, o vídeo que a gente vai ver agora, vocês vão ver agora, é um pouco sobre isso e eu vou discutir alguns assuntos. Quero que vocês façam as anotações importantes, né, que vocês acharem mais importantes do vídeo, porque essas anotações precisarão ser colocadas depois lá na plataforma, conforme está ali no documento que eu passei para vocês, tá? Bom, então nós vamos começar a nossa conversa da seguinte forma. Primeiro eu peço desculpas se tiver muito barulho. Eu encomendei um microfone pela internet e ainda não chegou, então eu não consegui ainda reduzir esse barulho. Como você sabe, todo mundo está em casa, então todo mundo faz barulho aqui no prédio onde eu moro. Tomara que não dificulte a nossa conversa, tá? Como é que a gente discute, então, essa relação entre as pessoas e a sociedade e por que isso é importante? Eu lembro que eu fiz uma pergunta para vocês no começo das nossas aulas, e foi uma pergunta até que eu nem deveria ter feito naquele momento, porque nós não tínhamos discutido isso. Eu perguntei para vocês, o que era mais importante, o indivíduo ou a sociedade? E aí eu lembro que depois, se vocês estão lembrados também, eu lembro que depois eu ainda falei, mas acontece que o indivíduo é uma criatura que nasceu há pouco tempo. No mundo antigo não havia o indivíduo. E eu lembro que algumas carinhas ficaram assim, o que ele quis dizer com isso? Não havia indivíduo no mundo antigo? Bom, vamos lá, vamos começar por aí.
Sempre que a gente fala a palavra indivíduo, a gente tem que lembrar o significado dela. Que é o quê? Uma pessoa que não pode ser dividida por nada. Se você pensar o que é uma escola, a gente pensa que a escola é uma porção de vários elementos que compõem ela, né? Vários objetos, conceitos, enfim. Então eu posso dividir a escola em diferentes espaços. Por exemplo, vamos pensar na nossa escola. Eu posso dividir a escola entre saguão, entrada, pátio, ginásio de esporte, secretaria, salas de aula, direção. Então eu consigo dividir, né? Agora, se eu pensar professor Evandro, eu não consigo dividir ele, né? Eu tô aqui, eu não sou um sujeito divisível. Quer dizer, se eu for divisível, eu não consigo voltar à minha forma natural. Então é bom não me dividirem, porque eu não consigo mais voltar ao que eu era antes. O que é o indivíduo? É aquela coisa que não pode ser dividida. A palavra indivíduo, ela surge, num primeiro momento, lá no século XVII, né? Não sei se ela necessariamente surge no século XVII, mas ela se espalha pela Europa no século XVII. Quando aqueles pensadores lá que deram o grande pontapé inicial para revoluções burguesas, como a Revolução da Inglaterra, como a Revolução Francesa, aqueles pensadores vão dizer, olha, o ser humano, ele não é como as outras coisas, ele é um sujeito indivisível, ele é um indivíduo. Então o ser humano é uma pessoa que não pode ser dividida por nada. Se ele é um indivíduo, ele tem interesses próprios que são só dele e que não são de mais ninguém. Por exemplo, é nesse momento que vai começar a surgir a ideia de uma propriedade privada, nos modos que nós conhecemos hoje. Por quê? Porque se eu sou um ser humano e eu tenho interesses que são só meus, eu também tenho que defender esses meus interesses. Por exemplo, eu quero ter um carro que é só meu, não é de mais ninguém, é só meu. Então eu vou lá, compro o meu carro e defendo o meu carro, não deixo ninguém roubar meu carro, porque ele é meu, ele não é de mais ninguém. Eu quero ter uma casa que é só minha, não é de mais ninguém, ela é do indivíduo. E eu vou defender essa casa o resto da minha vida. Então a ideia de indivíduo está muito atrelado com essa noção de que eu estou, de certa forma, apartado da sociedade. Eu sou diferente da sociedade. A sociedade é uma coisa, o indivíduo é outra. O indivíduo está dentro da sociedade, mas ele é uma coisa muito específica ali. Então, a grande pergunta que fica no século XIX, quando esses sociólogos começam a trabalhar com o conceito de indivíduo, que é um conceito antigo, um conceito lá do período da modernidade, para eles era antigo, né? Eles começam a dizer, olha, nós vamos ter que definir aí, quem é que forma o quê? São esses indivíduos que montam a sociedade? Ou é a sociedade que monta os indivíduos, que faz com que os indivíduos aconteçam? E se você nunca se perguntou isso, não se preocupe, porque é uma pergunta bastante filosófica até, né? E que normalmente, como todas as perguntas filosóficas, a gente não fica fazendo elas o dia inteiro, como eu brinquei com vocês nas aulas de filosofia, né? A gente não passa o dia inteiro pensando o que é a beleza, o que é o amor, o que é o indivíduo. Não tem problema a gente nunca ter se perguntado isso. Mas agora chegou a hora de fazermos essa pergunta, né? Será que somos nós que montamos individualmente a sociedade? Ou será que é a sociedade que faz com que eu me organize da forma como eu sou? Que eu pense da forma como eu estou pensando, que eu fale as coisas que eu estou pensando? Quem é que tem mais poder aí? Aí vai depender da perspectiva de cada sociólogo e nós vamos estudar dois deles, pelo menos neste primeiro momento, tá bom? Por que nós vamos estudar só dois deles? E aí nós vamos entrar no segundo tópico da nossa conversa. O primeiro tópico foi o que é indivíduo, né, e como ele quais são as discussões desse indivíduo dentro da sociedade. E o segundo tópico nós vamos estudar agora, que é o tópico estrutura. Estou falando assim para que vocês possam ir anotando na medida em que vocês vão vendo o vídeo, tá?
O que é esse tópico estrutura? Bom, nós vamos fazer o seguinte. Imaginem a estrutura de uma casa. Ou melhor, imaginem a estrutura de um prédio. Estrutura mesmo de um prédio, como ele se constrói. Você vai pensar como é que um engenheiro ou um arquiteto ou sei lá o que vai pensar o prédio, né? Ele vai começar a montar o prédio pela base, vai desenhar ali a base, vai erguer o prédio, vai dizer assim, ó, mestre de obras, pode começar a construção, é com vocês aí, tá tudo certo. Mestre de obras vai lá, vai começar a construção, vai começar pela base, subir, vai montar um prédio. Ok, agora eu tenho uma estrutura. Tudo que for dentro, tudo que estiver dentro daquele prédio ali vai ser perfumaria. Ele pode ser um prédio comercial, ele pode ser um prédio residencial, ele pode ser um shopping, enfim, o que for possível. Por quê? Porque a estrutura está montada. A partir disso, qualquer coisa é lucro. Agora vamos imaginar essa estrutura aqui desse prédio e eu pergunto para vocês, é possível que essa estrutura se mova? Vocês provavelmente vão me dizer que tomara que não, né? Porque se essa estrutura se mover, o negócio vai abaixo, vai ruir, é porque deu um terremoto, ou a estrutura não era sólida o suficiente, e não deu certo o que deveria acontecer, porque quando você monta uma estrutura, a tendência, ou o que se espera, é que essa estrutura não desmorone. Bom, lá no século XIX, nós vamos ter então dois sociólogos que vão pensar a sociedade a partir de uma lógica parecida com essa do prédio. Como se a sociedade fosse um prédio, uma estrutura que não se movimenta e que não deve se movimentar. Porque se ela se movimenta é porque esse prédio vai vir abaixo e a sociedade vai desmoronar. Que sociólogos são esses? Em primeiro lugar, e por ordem cronológica apenas, vem um sociólogo alemão chamado Karl Marx, que nós vimos na primeira aula, que vai entender a sociedade por uma ótica materialista dialética e histórica, né? Materialismo histórico dialético, ou dialético histórico, enfim. E o Marx vai dizer, quem é que compõe essa estrutura desse prédio na sociedade? Para ele, essa estrutura vai acontecer porque de cada lado desse prédio nós vamos ter um grupo de pessoas, um grupo desse lado e um grupo desse aqui. O grupo deste lado vai ser um grupo muito rico, muito abastado, com muitas posses, com muita capacidade de negociação política, com muita voz política. Esse grupo de cá vai ser um grupo que não tem absolutamente nada. A única coisa que ele pode oferecer para aquele prédio é ele vai construir um prédio. Mais nada. Ele não tem condições capitais, né, como condições financeiras de propor nada. Ele não é dono de nenhuma empresa de cimento. Ele não sabe fazer nada, né? Então nós vamos ter esses dois grupos que vai ficar um de cada lado do prédio. Só que para Marx, a sociedade é como essa estrutura do prédio. Só que por que ela não muda? Porque dentro dessa estrutura de prédio, ela vai ser construída pelo um confronto entre esses dois grupos. O grupo que tem tudo e o grupo que não tem nada. Esses dois grupos vão se confrontar. E ao se confrontar, eles vão construir o prédio. Para ele, desde os tempos antigos, e isso estou falando desde a Grécia Antiga, por exemplo, ou desde a história de toda a humanidade, na verdade, é como se dois grupos estivessem lutando para ver quem é que vai construir o prédio, como é que vai se dar essa construção. E o tempo todo eles estão em conflito, o tempo todo lutando uns contra os outros. Bem, daí o que a gente vai tirar? Que o Marx estava louco? Não. Porque eu estou fazendo uma analogia que ele não fez necessariamente. Eu estou fazendo só para a gente entender um pouco melhor. Esse prédio que está montado aqui, que vai ser a luta, né, desses dois grupos, ele é uma sociedade que o Marx vai chamar de sociedade liberal. Um tipo de prédio que ele não quer mais, que ele não quer que exista. Por isso que ele vai dizer que a sociedade, ela funciona dentro de uma estrutura em que
um grupo que tem muito, que ele vai chamar de burguesia, luta contra um grupo que tem pouco, que ele vai chamar de proletariado, e é a luta desses dois grupos que constroem o prédio. Só que essa sociedade, esse prédio, vai muito mal. Ele não pode existir dessa forma, ele precisa ser alterado. Como é que eu altero então uma estrutura? Quando esse prédio desmorona. Eu não consigo criar um novo prédio em cima desse. Eu preciso que esse desmorona para que eu crie um novo prédio. Então qual é a proposta de Marx? Ele vai dizer, para que eu crie um novo prédio, esses dois grupos aqui, não é que eles têm que parar de brigar. Eles nunca vão conseguir parar de brigar. Eles sempre vão brigar. Então, eles têm que deixar de existir. Como é que eu faço isso? Matando todo mundo? Não. Eu faço isso acabando com a desigualdade que existe entre os burgueses e entre os proletariados. Ao acabar com essa desigualdade, eu acabo com essa disputa. Né? Isso é para uma outra conversa, mas só uma questão inicial. Eu acabo com essa disputa. Ao acabar com a disputa, o prédio vem abaixo. E aí eu posso criar um novo prédio. O que precisa ficar claro aqui é que, concordando ou não com a tese de Marx, a gente precisa entender que o que ele está propondo é uma perspectiva de sociedade estruturalista. Por quê? Porque ele parte de uma lógica em que a sociedade se organiza a partir de uma estrutura. Que estrutura é essa? Burguesia e proletariado. Não é à toa que nós vimos na aula passada que os principais termos do Marx para explicar a sociedade têm o sufixo estrutura, né? Superestrutura, infraestrutura, né? É a infraestrutura que dá a base para a superestrutura, como vimos na aula anterior. Então, se nós pensarmos nisso, fica um pouco mais tranquilo de entender por que Marx é um estruturalista. Mas ele não vai ser o único estruturalista. Ele vai ser o cara que vai pensar que a sociedade se constrói pelo confronto. E que só o confronto faz com que a sociedade altere, né? E que quando essa estrutura está funcionando bem, a sociedade está funcionando mal. Se essa estrutura parar de funcionar bem, a tendência é que a sociedade se reconstrua e funcione melhor. Ok? Parece ser contraditório, né? Para Marx, então, quando tudo vai bem, tudo vai mal. E quando tudo vai mal, tudo vai bem, né? Parece um pouco isso. E é um pouco isso. Se eu tenho uma sociedade que tá funcionando bem direitinho, significa que a desigualdade está existindo para Marx, né? Agora, se eu tenho uma sociedade que a coisa está degringolando e as coisas estão começando a ficar mal, quer dizer que nós temos uma mudança e que pode ser uma mudança para o bem ou pode ser uma mudança para o mal, não necessariamente, né? Enfim, só que Marx não é a única pessoa a pensar a sociedade por uma lógica de estrutura. Nós vamos ter um outro sujeito aí que vai ser o francês Émile Durkheim. Bom, muita calma nessa hora, porque Durkheim vai apresentar uma complexidade um pouco maior nesse primeiro momento para o que a gente quer. O Durkheim vai discordar completamente do Marx. Ele vai dizer, olha, se eu tenho um prédio, uma estrutura, e essa estrutura está servindo para abrigar todo mundo dentro daquele prédio, significa que o prédio tem que continuar de pé. É óbvio. Por que eu vou derrubar um prédio se ele está ali? Está funcionando? Está tudo bem. As coisas estão acontecendo. Lembra daqueles conceitos que nós vimos do Durkheim? Né? Coesão, anomia. Bom, agora é a hora que nós vamos colocar eles em prática de alguma forma. O Durkheim vai pensar, como um bom estruturalista, porque ele também era um estruturalista, né? Ele vai pensar que esse prédio aí, ele vai estar de pé, só que os grupos que estão aqui, nas laterais do prédio, eles não podem se confrontar, eles não se confrontam. Na verdade, eles trabalham em união, eles trabalham em coesão para que o prédio seja levantado e para que essa estrutura aconteça na sociedade. É uma visão bem diferente do que Marx tinha. É uma visão mais
voltada à lógica do positivismo, né? Voltada à lógica do progresso. Para uma sociedade progredir, as pessoas precisam trabalhar em união. Esse é o termo que o Durkheim vai usar. Coesão. Uma sociedade coesa é uma sociedade que caminha para o futuro. Portanto, um sujeito não pode sair daquilo que o prédio espera dele. Por isso que Durkheim é um nome exemplar para a gente estudar o determinismo, para a gente estudar o estruturalismo. Porque é a estrutura de uma sociedade que me define, que diz quem eu sou e quem eu devo ser, certo? Por isso, quando a gente olha para Durkheim, a gente precisa pensar esse termo coesão aliado ao maior de todos os conceitos que o Durkheim criou e que é o que nós vamos ver a partir de agora. Fato social. Esse é um termo que às vezes as pessoas ficam pensando assim, nunca entendi o que é fato social. Bom, nós vamos entender agora de uma forma muito simples, tá? Imagine que você eu vou dar um exemplo bem fácil de entendermos agora. Imagine que você quer sair, você está na Itália agora, e você quer sair para ir onde você quer tomar um café na Itália, né? Hoje, nessa semana, vocês vão conseguir sair para ir tomar um café? Não vão conseguir. Não vão conseguir porque existem 3 motivos. Primeiro motivo: essa não é uma decisão de vocês. Se vocês saírem, alguma coisa vai acontecer que vai obrigar vocês a voltarem. Por quê? Porque a gente está vivendo uma pandemia e não é possível sair de casa. No Brasil, até se encontram meios. Na Itália, não tem como. É impossível. Você não decide se vai sair ou não. Existe alguém que vai decidir por você. Então, essa decisão é externa. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com este indivíduo. Tem a ver com outra coisa. Não é o indivíduo que decide. Segundo motivo: se você sair, muito provavelmente algum policial vai vir na sua frente e vai te mandar voltar para casa. Então existe uma coisa que o Durkheim chamou de coerção. O que é uma coerção? Quando você obriga uma pessoa a fazer algo. Então existe uma lei que é coercitiva e que me pede para voltar para casa porque eu não posso ir tomar meu café. E terceiro, não é só tu, meu querido, minha querida. Ninguém pode. Isso é uma norma geral. Então, esse exemplo ajuda a gente a entender como que, em tempos de Covid-19, nós estamos seguindo um determinado fato social. Algo que nós não decidimos. Não basta querer. Eu não sou livre para isso. Existe uma estrutura que me induz a fazer algo a partir de 3 pontos. O primeiro deles, a exterioridade. É a pessoa de fora que me diz, ou é uma lei, ou uma pessoa, ou um senso comum, algo que não é meu. Algo me diz que eu não posso sair. É exterior. Segundo, é coercitivo. Se eu sair, eu vou ser preso, vou ter que voltar para casa. Vai ter um policial que vai me mandar voltar. Vou apanhar. Sei lá o que vai acontecer comigo, mas eu não posso sair, porque se eu sair, vai dar ruim. É isso, né? E terceiro, é geral, é generalizado. Todas as pessoas, não é só eu que não posso sair de casa. Ninguém pode sair de casa, certo? Portanto, esses 3 termos aqui, exterioridade, coercitividade e generalidade, são os termos que compõem o fato social. E o que é o fato social? Bom, é um termo criado por Durkheim, que diz que todos nós seguimos uma estrutura da sociedade e que nós não temos ingerência sobre as nossas próprias ações, pelo menos não na nossa totalidade, na totalidade da nossa vida, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso tem a ver com o estruturalismo. Então, para os estruturalistas, é a sociedade que molda o indivíduo.
E nada do que pensamos é necessariamente, obrigatoriamente e 100% nosso. O que nós pensamos, o que nós fazemos, a forma como agimos, a forma como nos organizamos, ela está sempre ligada à sociedade, que é, digamos assim, essa estrutura. Certo? Aguardo, então, espero ter sido legal para todo mundo, tá? Aguardo os resumos de vocês e vamos manter conversa nestes tempos de distanciamento social, mas que pode ser um tempo de aproximação virtual, certo, gente? Espero que tenham curtido e até uma próxima. Tchau!